Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida e hoje eu vou falar sobre as consequências da nossa cultura de hoje, né? O que está acontecendo com os valores do mundo e quais são as consequências, né, desses valores. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar para as pessoas que vocês conhecem as coisas que vocês estão aprendendo. Bom, a gente está vivendo num mundo de valores muito invertidos. As pessoas estão extremamente fúteis, dando valores para coisas que não têm valor nenhum. E isso desagrada muito a Deus e faz com que as coisas aconteçam de uma maneira que elas não deveriam estar acontecendo. Mas vamos dar uma analisada nisso. Uma das coisas que levam o mundo a estar do jeito que ele está, sabe o que é? O mundo ocidental, né, eu tô falando. É porque a gente não tem problemas muito sérios no mundo ocidental hoje, né? Faz muito tempo que não acontece uma guerra, graças a Deus. E isso leva as pessoas a ficarem mais fúteis mesmo, né? Toda a tecnologia, toda a facilidade para conseguir comida. Hoje, o jeito que uma pessoa pobre come é melhor do que o jeito que uma pessoa muito rica conseguia comer na Idade Média. E todas as nossas facilidades, né, do mundo de hoje levam as pessoas a ficarem mais fúteis. Se por um lado isso é bom, né, não a futilidade, mas as facilidades, por outro lado, a gente vive num mundo que tirou Deus, né, tirou Deus das nossas vidas. Na Ucrânia, agora que está acontecendo a guerra, a Bíblia está esgotada. Não tem mais Bíblia para comprar, de tanto que as pessoas saíram para comprar a Bíblia. Por quê? Porque quando as coisas ruins acontecem, daí a gente sai correndo, né, para ir atrás de Deus. Daí a gente reconhece a existência de Deus, a gente reconhece a nossa fragilidade, a gente entende que realmente a gente não pode nada, que só Deus pode tudo. E daí a gente vê quão importante Ele é. Na verdade, Ele sempre foi. Na verdade, Deus deve estar na nossa vida em primeiro lugar. Mas as pessoas vivem de uma maneira que isso não acontece. Então, em primeiro lugar, na nossa cultura está a beleza. Essa é a coisa mais importante, né? É a beleza, a fama, né? É a coisa mais importante que existe. Eu fui assistir o outro dia uma ópera, né? E nessa ópera as pessoas não eram bonitas, porque nessa ópera eles escolheram os cantores de acordo com as vozes deles, que é muito importante, é super difícil ser um cantor lírico. E então os cantores foram escolhidos dessa maneira. E as pessoas detestaram, porque ninguém está acostumado mais com isso. Antigamente as coisas eram assim. Hoje os próprios cantores líricos que antes tinham que se esforçar tanto só com a voz deles e não importava muito a aparência deles, hoje eles têm que tomar muito cuidado com isso. Eles têm que pensar muito nisso. E tudo está assim, né? As pessoas nunca foram tão lindas. Eu lembro que há 20 anos atrás, você pensar numa pessoa bonita era muito diferente de você pensar hoje. As pessoas eram mais feias mesmo, né? Porque não existiam tantos recursos. E esses recursos eles foram sendo lançados no mercado muito porque isso está sendo muito importante, né, na nossa cultura, muito porque está sendo muito valorizado, as pessoas pagam por isso. Se você tiver um novo tratamento de beleza, que as pessoas vão ficar bem mais bonitas, você vai ficar milionário, você vai ganhar muito dinheiro. Infelizmente é isso, a nossa cultura ela dá valor muito para isso. A fama também está sendo uma das coisas mais importantes, né, mais valorizadas na nossa cultura. O outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e não sei porquê eu vi a Kim Kardashian e quando eu entrei no Instagram dela eu vi que ela é uma das pessoas mais seguidas do mundo no Instagram. E eu que não conhecia muito a vida dela, apesar de ela ser uma pessoa super famosa já há muito tempo, eu não conhecia muito a vida dela, né? Eu nunca segui, nunca assisti os programas. E daí eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque eu achei muito interessante ela ser uma das pessoas mais famosas do mundo no Instagram. Porque, afinal de contas, ela não é uma cantora, ela não é uma esportista, ela é simplesmente uma pessoa famosa. E eu fui pesquisar o porquê dessa fama dela. E eu descobri que ela começou a ficar famosa
porque ela era uma das melhores amigas da Paris Hilton. E a Paris Hilton ficou famosa porque um vídeo dela tendo relações sexuais com o namorado foi para a internet e daí viralizou. E daí um vídeo da Kim Kardashian junto com o namorado dela na época também viralizou, pelo mesmo motivo, né? Foi colocado na internet. E a partir daí ela não parou de ficar famosa e foi ficando e as coisas foram crescendo e daí as irmãs dela e a irmã dela é a pessoa mais seguida no Instagram hoje em dia, a irmã mais nova dela. E assim as coisas foram indo. E eu acho muito impressionante que essas sejam as pessoas mais seguidas do Instagram, né? Tem alguns esportistas também, que daí a gente tem mais mérito, né? Porque afinal de contas, você ser um grande esportista, ser o número 1 do mundo é muito difícil, demanda de muito esforço. Mas eu acho muito impressionante o que tem acontecido. Olha os valores das pessoas. E vejam, o problema não é da Kim, quer dizer, o problema não é que ela foi errada no que ela fez, não é isso. Ela só entregou para o mundo o que o mundo estava valorizando, né? Então o mundo dava valor para algumas coisas que ela estava entregando isso. Ela tem até os seus méritos, por exemplo, ela é uma armênia, e a Armênia tem um problema de não ter sido reconhecido o genocídio armênio, e eu me lembro que há um tempo atrás ela foi e falou sobre isso, e foi uma coisa super importante. Então, não é que é uma pessoa que só faz coisas ruins pelo mundo. Aliás, não caiam nessa. Ninguém é totalmente mal e nem totalmente bom. Mas vejam os valores das pessoas. Até as roupas dela, que eram mais comportadas, hoje são roupas que mostram completamente o corpo. As coisas mudaram e foram ficando assim, porque as pessoas estão gostando disso. Porque esses estão sendo os valores do mundo. No fim, ela e as irmãs dela acabaram lançando vários produtos no mercado e esses produtos vendem demais. Uma das irmãs lançou uma marca, acho que de cosmético, que vendeu $1 milhão em uma hora. Então, é muito impressionante tudo isso, né? Esses são os valores do mundo de hoje. Daí você pega um outro valor, por exemplo, os filhos, que sempre, em toda a história do mundo, sempre foram vistos como grandes bênçãos. Hoje, eles podem ser vistos como uma maldição. Ai, nossa, um monte de filho. Ai, Deus me livre. Ai, nossa, nem me fala um negócio desse. Eu que tenho 4 filhos, eu sei porque eu ouço muito isso. As pessoas me olham com uma cara de louca. Quando eu falo que eu penso então em ter o 5º filho, daí sim é que querem me internar mesmo no hospício. Esses são os valores. As pessoas acham que então uma pessoa, uma criança, um bebê, não tem muito valor. Ah, não, eu não quero. 2 no máximo para mim, tá bom. É isso que as pessoas pensam. Antigamente, né, e não muito antigamente, se você for pegar até uns 80 anos atrás, os filhos eram uma grande bênção, que é o que eles são. De acordo com os valores de Deus, é isso que um filho é. Mas as pessoas não estão vendo mais os filhos dessa maneira. Antigamente, né, as pessoas viam os filhos como hoje se vê o dinheiro e a fama. Então Deus, por exemplo, ele prometeu para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Ele não falou, você vai ser um bilionário. Aliás, ele já era. E ele não estava feliz com o que ele era. Ele já era muito rico. Mas Deus não falou, você vai ser um bilionário, fica tranquilo, você vai ser super próspero, cheio de dinheiro. Não que isso não seja uma bênção de Deus, mas olha qual era a grande prosperidade, o que era uma grande bênção, o que era o máximo que você podia ter naquela época. Eram filhos. E hoje? Hoje não. Hoje 2 no máximo, tá ótimo. Né? É assim que as pessoas falam e muitas vezes falam na cara das crianças. E daí, uma das consequências disso é que como a vida está muito fácil, a gente fica só na superfície. E quando você fica só na superfície, você se torna uma pessoa extremamente frágil. Hoje, as pessoas estão extremamente frágeis. Elas sofrem por qualquer coisa, elas ficam tristes, ofendidas por qualquer coisa. E é muito por isso. É muito por causa desse valor. Que tudo é momentâneo, tudo é superficial. Daí nós estamos tendo felicidades momentâneas e não a alegria que vem de Deus. Mas nós não fomos projetados para isso. Nós somos projetados para ter alegria em abundância. E a gente não está tendo, sabe por quê? Porque não busca a Deus. Isso quer dizer que você vai ter uma vida que vai ser um mar de rosas porque você está buscando a Deus? Não, na verdade, a tua vida vai ser muito melhor porque você vai ter a possibilidade
de reconhecer as coisas maravilhosas que Deus faz por você e porque você está vivendo próximo dele, porque você vai ter essa paz de viver próximo a Deus. Você vai ter a possibilidade de saber o que Deus tem para a sua vida e de admirar o que Ele já te deu. A alegria é um dos frutos do Espírito, ou seja, ela é uma das coisas que você produz quando você vive com o Espírito Santo. Por outro lado, nunca houve uma pandemia de depressão tão grande como está acontecendo agora. A gente está vivendo uma pandemia de depressão. Porque as pessoas, elas estão acostumadas com aquela curtição toda, tudo. Então, ou você está na curtição ou você está triste. E daí, como você ficou muito frágil, porque tudo é muito fútil, daí então você fica triste por qualquer coisa. Outra coisa que a gente vê bastante é gente o dia inteiro só tramando coisa ruim. Porque essas facilidades do mundo, né, todas essas facilidades que a gente tem de ter uma vida mais fácil, tudo, faz com que muita gente não tenha muita coisa para fazer e daí fica lá o dia inteiro pensando e tramando coisa ruim, né, e elas se tornam verdadeiros soldados do inimigo. A solução para isso está em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. Jesus tinha acabado de chegar em Cafarnaum junto com os discípulos, e daí então, um dos cobradores dos impostos do templo chegou para Pedro, né, e falou: escuta, vocês pagam os impostos do templo? E, na verdade, assim, eles não eram obrigados a pagar. E daí ele correu para casa, porque, na verdade, ele não sabia, né, se eles pagavam ou não, mas ele falou: paga sim. E daí, quando ele entrou em casa, Jesus falou assim: Simão, o que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou os estrangeiros? E daí ele respondeu, né? São os estrangeiros. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente, por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Eu acho essa história, essa passagem simplesmente incrível. É engraçado que a gente ouve muito pouco essa passagem. Eu mesma nunca ouvi, em mais de 20 anos de igreja, eu nunca ouvi uma pregação que alguém contasse essa história, mas eu sempre gostei muito dela porque ela passa uma mensagem que eu acho profunda. Sabe o que eu acho que significa isso? Significa que quando você busca Deus diligentemente, quando você busca Deus em primeiro lugar, porque era isso que eles estavam fazendo, eles estavam na maior missão que já aconteceu no mundo, né? Jesus e os discípulos, eles estavam lá querendo fazer a vontade de Deus. Né? Eles estavam lá cumprindo com a vontade de Deus. Então isso quer dizer que quando você busca Deus e Ele está em primeiro lugar na tua vida e surge uma situação que você nem sequer precisaria doar, né? Eles não precisariam pagar esses impostos, mas surge uma situação que você precisa gastar um dinheiro que mesmo que você não tenha esse dinheiro e mesmo que você não precisasse pagar, ainda assim, Deus vai providenciar de alguma maneira para que esse dinheiro esteja lá e você possa doar. Isso é muito profundo, porque isso ele mostra mesmo, né? Aquele versículo que diz que buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso aqui era completamente desnecessário, eles não precisariam pagar, mas eles estavam optando por fazer isso e o dinheiro estava lá disponível, estava na boca do peixe, imagina uma coisa dessa acontecendo. É isso que acontece quando você busca Deus em primeiro lugar. Ele vai providenciar todas as coisas que você vai precisar para a sua vida, que os seus filhos, que a sua família vão precisar para a sua vida, quando você for tão importante assim para Ele. Sabe qual é a diferença entre nós e Jesus? A diferença maior que nós temos com Ele, fora o fato de Ele ter sido absolutamente Deus e absolutamente homem, é o quanto nós acreditamos na existência de Deus. Ele acreditava 100%. Então, as coisas aconteciam dessa maneira. Isso serve de lição para a nossa vida. O que o mundo te oferece como sendo maravilhoso, incrível, dizendo que vai ser incrível, vai ser perfeito na sua vida, na verdade, só quem alcança o que o mundo está falando que vai ser incrível é que descobre que na verdade não era.
Lógico, você alcançar uma posição de fama, de poder, de dinheiro, é lógico que tem um lado muito bom, mas não é isso que a gente precisa. Não é isso, isso é buscar o pote de ouro no fim do arco-íris. Você busca, 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 busca e você nunca encontra, porque ele não existe, ele não está lá. Não é lá que está o pote de ouro, não é lá que está a nossa alegria. A nossa alegria está em Deus. Só Deus pode te preencher e te dar a paz e a alegria que você tanto busca. Só Ele. O resto é tudo mentira do diabo para que você fique correndo atrás dessas mentiras e para que você destrua a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Bom, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.